Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão. Nós aqui, transmitindo para vocês aí em casa, para nós juntos estarmos louvando a Deus, adorando a nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Eu convido a vocês a estarem cantando conosco, És a nossa estrela da manhã, esse Cordeiro que nos trouxe a paz. Por isso nós estamos aqui, para louvarmos ao nosso Deus, para adorarmos ao nosso Deus. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. Verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Louvamos, ó Senhor, Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Bom dia para você que participa da nossa EBD aqui online. É uma alegria muito grande estarmos cultuando ao Senhor juntos, mesmo não estando próximos, mas convictos do mesmo sentimento, que é a adoração ao nosso Deus, e também aprendermos um pouco mais daquilo que Ele tem para as nossas vidas. A semana que passou, eu recebi uma mensagem e fiquei bastante pensativo acerca dela. Gira em torno de tudo aquilo que nós temos vivido também durante esses dias de quarentena. E, afinal de contas, já se encerrou mais uma semana, já iniciamos mais uma semana e a quarentena ainda está aí. E eu fico me perguntando, como está o seu coração? Como está a sua vida? Como você tem encarado toda essa realidade que está diante de você? Será que com alegria, com tristeza? Vale a pena a gente conversar um pouco acerca dessas coisas, porque ao longo de todas essas semanas de quarentena, automaticamente nós ficamos reféns de notícias ruins, fake news, mortes que têm aparecido na televisão, ou seja, todo tipo de conteúdo negativo. Isso tudo surgiu, logicamente, em virtude do Covid-19 ou novo coronavírus, mas em meio a essa crise que nós estamos vivendo, a gente não pode se deixar abalar
por essas notícias negativas. A gente não pode deixar que o nosso coração, a nossa vida se contamine com todos esses noticiários de coisas ruins acontecendo. Essas contaminações, elas podem trazer um grande desastre para as nossas vidas. Pode ser algo devastador para cada um de nós, para a nossa mente, para o nosso coração. Pode ser algo muito ruim até mesmo para a nossa vida espiritual. E é por isso que eu convido a você a pensar de forma diferente. De maneira que você não deixe acontecer isso na sua vida e não deixe acontecer isso na vida de pessoas que estão ao seu redor, dentro da sua casa. Isso é muito importante porque nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Nós estamos sendo tentados o tempo todo a desviar o nosso olhar da pessoa de Cristo Jesus. E, consequentemente, olhar para as notícias ruins, para as notícias desagradáveis, as notícias que consomem a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida. E eu desafio você a fazer um teste essa semana. Saia um pouquinho de frente da televisão, desliga um pouco da internet, desconecte-se um pouco e busque se aproximar do Senhor Deus. Com certeza isso vai trazer uma grande mudança na sua vida, vai ser algo fantástico e você vai perceber mais e mais a presença do Senhor na sua vida. Eu te desafio a viver, a encarar essa realidade. E eu quero chamar a sua atenção para um texto da Palavra de Deus que está em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Para a gente evitar que as nossas mentes sejam tomadas por todo esse negativismo, por toda essa tristeza, esse medo, essa angústia, nós precisamos urgentemente nos apegar ao Senhor Deus. Colocar nas mãos dele tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, pois ele mesmo garante a cada um de nós, como garantiu a Josué: o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Será que você tem essa confiança no Senhor Deus? De que Ele é contigo, por onde quer que você andar, onde quer que você esteja agora nessa manhã, o Senhor Deus é contigo. Ele está aí com você, Ele está trabalhando, lutando as suas batalhas também e vencendo essas guerras. Por isso, como cristãos, nós temos essa boa notícia de um Deus conosco, um Emanuel, e esse é Jesus Cristo. A melhor notícia que nós temos é de fato a presença de Jesus nas nossas vidas. E um outro texto da Palavra de Deus que nos traz paz, que nos traz conforto aos nossos corações, está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 33, que nos diz o seguinte: Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba que Cristo Jesus nos alertou diante dessa realidade, que passaríamos por problemas, dificuldades, aflições, momentos ruins, momentos em que o negativismo tentaria tomar conta das nossas vidas. Mas nós temos Ele conosco. Ele mesmo diz que Ele venceu o mundo, Ele mesmo diz que venceu as dificuldades, venceu os problemas do dia a dia. E se nós temos essa certeza, essa segurança, essa confiança de que Deus está conosco, nós também podemos, através do poder de Deus, vencer todas as batalhas. É no poder de Deus, não no nosso poder. Por isso que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos olhos todos os dias para enxergarmos a presença desse Deus vivo e verdadeiro nas nossas vidas. Percebam que a morte não foi capaz de segurar Jesus lá no túmulo. Jesus Cristo venceu o mundo, Jesus Cristo venceu a morte, e Ele diz a cada um de nós agora que se estivermos com Ele, nós somos vencedores também, através do poder que há em Cristo Jesus. Ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna e muito mais do que isso, para termos esse relacionamento agora aberto com Deus o Pai. É Jesus Cristo que garante isso nas nossas vidas. E Ele mesmo, quando esteve aqui nessa terra, como homem, 100% Deus, Ele também enfrentou os mesmos dilemas que a gente, passou pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas circunstâncias que nós passamos, mas Ele continuou manso, calmo, amoroso. Até no momento da sua crucificação, lá na cruz, entre dois malfeitores, Cristo Jesus chegou a dizer o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo sempre se identificou com o ser humano, e é exatamente por isso que Ele morreu no lugar de todo ser humano, para que assim viesse a ser perdoados os pecados da raça humana, e dessa forma enxergarmos essa realidade agora de que em Cristo Jesus nós estamos justificados diante de Deus. E assim como Jesus viveu, vamos nos desafiar todos os dias a viver também dessa mesma maneira,
mansa, paciente, amorosa, graciosa, porque é isso que Deus requer de nós. Dentro desse relacionamento que nós podemos ter com Deus através de Jesus, Ele nos chama a vivenciar dessa maneira, da maneira que agrada ao Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, não permita que más notícias, não permita que o negativismo abale a sua fé e nem mesmo tome conta da sua vida. É preciso se alegrar em Deus, é preciso manter a fé no Senhor Deus, mesmo nos problemas, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo caminhando por caminhos tortuosos. Mantenha a sua fé no Senhor Deus e creia que Ele está cuidando da sua vida. Muito mais do que cuidar da sua vida, Ele está te ensinando a passar por todos esses momentos de turbulência. O desafio da Páscoa para cada um de nós aqui agora é de fato celebrar a vida de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, como nós falamos, vencendo a morte, vencendo o mundo e dessa forma nos possibilitando um relacionamento com Deus o Pai. Não existe melhor notícia do que essa. Não existe nada mais que possa agradar os nossos corações do que enxergar essa realidade de um Deus presente. Não existe notícia melhor do que essa. E é essa notícia que nós precisamos compartilhar. Portanto, não vamos espalhar fake news. Não vamos espalhar que pessoas têm morrido ao redor do mundo, mas vamos espalhar a mensagem de um Deus que salva, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que não está morto, mas um Deus que vive em mim e vive em você, porque Ele não nos deixou órfãos. Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos: eu estou voltando para o Pai, mas não os deixo órfãos, vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo da promessa, aquele que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo, aquele que vai estar em vocês, vai morar em vocês. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo da verdade. Portanto, creia nisso. E um último texto para a nossa reflexão dessa manhã. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mais uma vez, se desafie a não ocupar o seu pensamento com negativismo, com notícias ruins, com notícias tristes, com notícias de morte, com fake news. Deixe isso de lado e ocupe o seu pensamento com a sabedoria que vem do alto. Alegre-se, pois Deus é contigo. Alimente-se da verdade, alimente-se da palavra do Senhor Deus e não deixe que aquelas pessoas que você ama também sejam perturbadas com o negativismo, mas encha a vida dessas pessoas com o amor e com a palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por mais essa manhã que o Senhor nos deu de presente, mais um dia que precisamos consagrar ao Senhor, e desde já as nossas vidas estão em total humildade diante do trono da graça, enxergando essa realidade de que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, e por isso nós somos gratos. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é grande, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas e que continua sustentando tudo na palma de suas mãos. Nada foge ao teu controle, Deus. Muito obrigado por isso. Nós confiamos plenamente no Senhor e nos ajude, Pai, a cada dia mais colocar as nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos nas suas mãos, para que assim percebamos de fato o teu carinho, o teu cuidado, o teu amor sobre nós e venhamos a espalhar por esse mundo a realidade de um Deus que é presente, um Deus que nos ama, um Deus que se fez homem, habitou entre nós, assumiu a nossa culpa, o nosso lugar, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, nos garantindo a vida eterna e um relacionamento harmonioso com Deus o Pai. Nós somos gratos por isso. Somos gratos pela vida de todos os nossos irmãos que participam desse culto, dessa escola dominical, mesmo pela internet, mesmo por suas casas. Deus abençoe cada um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, para que a palavra do Senhor atinja corações, mude realidades, para que eles sejam desafiados a cada dia mais a confiar no Senhor, crer no Senhor de todo o coração. Essa é a minha oração e faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos alguns avisos muito importantes, é que a nossa escola dominical está
funcionando normalmente, com todas as classes. Então agora no YouTube aqui você pode continuar assistindo a classe de vida cristã. Se você faz parte dessa classe ou está interessado na temática dessa sala, participe dessa aula da classe de vida cristã. Para a sala de teologia, os professores estão disponibilizando aí um outro aplicativo, se eu não me engano é o Hangouts do Google, para você participar das aulas ali. Então se você faz parte dessa classe, conecte-se no Hangout. Se você é adolescente ou jovem, participa da UPA ou da OMP, eles estão tendo seus encontros agora, nessa manhã, através de um aplicativo chamado Zoom. Então, procure aí o responsável pela OMP, o responsável pelos adolescentes. Com certeza vai estar descrito aqui, talvez no link do nosso vídeo aqui da abertura da EBD, o link que você vai acessar aí para assistir essas aulas também. E participe, aprenda mais da Palavra de Deus. Lembrando que a nossa UCP, as crianças da nossa igreja, hoje às 15 horas tem um encontro muito especial com o tio Eberton, vai ter a presença também do Tangerina, do Laranjinha, do Mexerica, que vão contar uma história muito bacana a respeito do amor de Jesus Cristo pela sua vida, pela vida das crianças. Lembrando também alguns avisos que nós temos durante a semana. Toda segunda-feira, os nossos jovens têm se encontrado por aquele aplicativo Zoom e estudado um livro muito bacana chamado Louco Amor. Um livro que tem desafiado os nossos jovens a buscar um relacionamento mais vivo e ativo com o Deus Todo-Poderoso. Então, se você é jovem, ou talvez se você também não é jovem, mas se sente jovem e também quer buscar um relacionamento com Deus, participe desses encontros com a nossa OMP. Eles estão sendo feitos a partir das 19 horas no aplicativo Zoom. Então, participe aí com os nossos jovens e, além da segunda-feira, todos os outros dias da semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até no domingo, os nossos jovens têm se reunido para orar, momentos de comunhão, de oração, momentos em que são feitos pedidos ali, agradecimentos e são levados ao trono da graça, diante do nosso Deus maravilhoso, que ouve as nossas orações. Não participe também disso, tem sido momentos agradáveis na presença do Senhor. Terça-feira, nós temos ensaio do coro. Você que é corista, você que participa do coro da nossa igreja, às 19 horas, é isso mesmo? 19 horas, ensaio do nosso coral. Quarta-feira, nós teremos a continuidade da nossa série de estudos bíblicos que se intitula Onde Deus Está. Teremos a parte 2 agora, né? Com eu que vou trazer essa mensagem para os irmãos aqui, pastor Jonatas. Na próxima quarta-feira vai ser o seminarista Michel. Com certeza Deus tem grandes coisas a revelar a cada um de nós. Quinta-feira, nós temos também encontro com a UCP, a UPA e a SAF. Deixa eu ver se eu me lembro dos horários aqui. A nossa UPA está se reunindo às 19h30, a nossa SAF também às 19h30 e a UCP às 20h30. Então, cada uma dessas sociedades, cada um dos integrantes dela, participem dessas programações, porque como nós temos dito aqui, a igreja não fechou, ela continua funcionando, ela está de portas abertas, porque a igreja é você, a igreja está aí na sua casa também. No domingo, nós temos novamente a continuação de escola dominical, culto à noite, às 19 horas. Então participe desses momentos de louvor e adoração a Deus e que Deus nos abençoe. Bom dia, meus irmãos. Estou muito feliz. Hoje é um dia muito especial. É o primeiro domingo e nós comemoramos nesse domingo a ressurreição do nosso Senhor. É o maior acontecimento da história. A única coisa que o homem pode regozijar de verdade é nesse dia. Um dia especial para nós. E graças a Deus que derramou sua abundante graça sobre nós. E hoje, na Escola Dominical da Vida Cristã, nós vamos estudar da nossa lição. Nós temos uma revista, estudamos a nossa revista, é a nossa fé, e hoje com o título da nossa lição, que a graça triunfa sobre a nossa ansiedade. Eu fiquei pensando quando eu estava estudando sobre esse tema. Interessante, como as coisas acontecem. Nós temos um currículo dentro desta revista e exatamente nesse tempo cai essa lição para nós, que a graça de Jesus triunfa sobre a nossa ansiedade. Isso não é admirável de pensar que Deus faz isso conosco?
nos traz ao nosso coração uma lição tão especial. Nós vamos orar pedindo ao Senhor, para a misericórdia do Senhor sobre nós. Deus bendito, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque o Senhor nos traz a Tua palavra para nós. Isso, meu Deus, alegra o nosso coração e pelo nome de Jesus, pela misericórdia e graça do Senhor, venha nos fazer compreender, entender, meditar e guardar no coração a Tua palavra. Nós te pedimos o perdão para os nossos pecados e nos dê o alimento espiritual em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o nosso texto básico, ele está em Hebreus 6, de 13 a 20. Eu vou ler bem rapidinho para a gente introduzir na nossa lição. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis nos quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O escritor de Hebreus, que na verdade, às vezes a gente até fica pensando de ser Paulo, mas nós não sabemos exatamente quem é o escritor de Hebreus, e nos dá essa referência a respeito da pessoa de Deus, da graça e misericórdia já infindada ali. E nós, na nossa lição, nós pensamos assim: qual tem sido a minha expectativa? E qual tem sido a sua expectativa espiritual diante de um Deus tão poderoso? Porque eu tenho que criar expectativas na minha vida com Deus. Eu tenho de crescer, de conhecer mais de Deus, de buscar o Senhor. E onde que eu tenho, onde eu procuro, onde eu busco? Onde está a resposta? E a própria palavra diz, é na palavra do Senhor, é na oração, na minha intimidade com Ele, é na comunhão. E realmente, irmãos, eu tenho que viver em comunhão. Eu preciso viver em grupo. É necessário para a minha vida. A Bíblia recomenda isso, que nós precisamos de comungar uns com os outros. Mas eu preciso da minha experiência com o Senhor. Porque, na verdade, quando nós estudamos alguma lição ou lemos a palavra, nós, mesmo estando em grupo, ela vai falar individualmente com cada um de nós. Às vezes o meu desejo, o meu anseio, aquilo que eu procuro, vai estar diante de mim, diante de um versículo que eu leio, ou de uma palavra de alguém. Então, é a experiência espiritual que eu busco, que eu tenho que buscar conhecer mais de Deus, ela tem que ser individual e pessoal. Eu preciso do grupo, mas eu preciso também da minha experiência. Porque nós temos passado alguns problemas pessoal. E um deles, no nosso período, nesses dias que nós temos passado, é a ansiedade. E é interessante, porque a ansiedade é tida como o mal do século. Foi colocado que a depressão, ansiedade, problemas emocionais, todos esses problemas é tido como o mal do século. E nós ficamos pensando assim, vou ler o versículo de Hebreus 5, versículo 11, que diz assim, ó, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Então, às vezes, o que tem nos acontecido, que nos tem trazido ansiedade, que nos tem trazido desconforto espiritual, é não ouvir a palavra.
Porque, na verdade, até mesmo quando eu próprio estou lendo, eu estou ouvindo a voz de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o escritor em Hebreus diz que nós, às vezes, temos ficado difíceis de entender a palavra por não ouvir. Então, uma das características que eu preciso para a questão da minha ansiedade é ouvirmos. Porque, às vezes, irmãs e irmãos, ouvimos muitas vozes. Ouvimos amigas, ouvimos o WhatsApp, ouvimos o Face, ouvimos opiniões, ouvimos a própria mente, ouvimos o coração. Ficamos procurando até respostas em tudo isso. Ficamos procurando respostas naquilo que não tem resposta, porque é a palavra. Aí nós travamos uma luta que acaba nos deixando ansiosos. Por isso nós precisamos do Senhor. Olha o que ele diz lá em Filipenses 1:6. Vou ler para vocês esse versículo de 1, versículo 6. Olha, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou? Foi o próprio Deus. Quem derramou a graça? Foi o próprio Deus. Quem fez com que eu entendesse isso? O próprio Deus. Então, aquele que começou isso em mim, há de terminar. Eu preciso do Senhor para isso na minha vida, para entender a palavra que Ele está escrevendo para mim. E lá é interessante que lá em João 1, né, João 14, de 1 a 3, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar um lugar, e quando ele tiver, ele vai nos buscar para estar nesse lugar junto com ele. Não é tremendo, irmãos? Pensar que o próprio Jesus disse que ele vai nos preparar um lugar, porque pensa bem a surpresa, grandes surpresas que teremos na eternidade. De pensar quantas maravilhas e quanta coisa que o Senhor preparou para nós. E Deus não mente. Essa lição está dizendo que a palavra de Deus é real. Eu creio que a palavra de Deus é real. Nós cremos, porque senão não estaríamos estudando sobre isso, nem estaríamos estudando a Bíblia. Porque se eu não cresce, então eu creio. E eu creio que Jesus falou que para não turbar o meu coração, quer dizer, não fica aflita não, Dulce. Eu estou preparando um lugar. E ele não mente. Em Romanos 8, de 37 a 39, esse texto, ele é um pouquinho grande. Eu vou ler o versículo 37, que em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você crê nisso? Que em todas as coisas sou mais que vencedor em Cristo Jesus? Eu não preciso me perturbar. A ansiedade não precisa ocupar lugar no meu coração. E no versículo de Romanos 30, no versículo 31, fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? À vista de tudo isso? À vista do que está acontecendo? À vista do coronavírus? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que nós precisamos de entender, de ouvir a palavra. E nós somos mais, e isso nos traz segurança. E é porque nós merecemos? É porque você merece? Não. É a nossa lição. É a graça que triunfa sobre tudo isso. É a graça que triunfa sobre a nossa ansiedade. É somente pela graça. Porque quem fez a promessa foi o próprio Deus. Está lá em Hebreus 6, versículo 7. Quer ver?
Hebreus 6, versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Nós recebemos bênção da parte de Deus. E quem fez a promessa é o Senhor. Eu fico pensando assim, no versículo 16, pois o homem jura pelo que ele é superior. Mas o próprio Deus, por versículo 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa e a imutabilidade do seu propósito, que não muda, o propósito de Deus se cumpre, ele se interpôs com o juramento. Ele jurou por ele mesmo. Você pensa bem, jurou todas as promessas que o Senhor nos faz na palavra, ele jurou por ele mesmo. Pensa na vida especial que eu posso ter. E nós temos a garantia. Nós temos garantia no dia mau. Todos nós conhecemos, lá em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. Porque que nós estamos buscando segurança, e uma das armas para eu vencer é a minha fé em Jesus. E na sequência da armadura que Jesus me deixou, Paulo fala assim, vestivos de toda a armadura de Deus para conseguir vencer no dia mau. Olha, calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz, colocando a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinto da verdade e a espada do Espírito, que é a palavra. Às vezes, nós, até como crentes, pensamos assim, eu vou falar esse versículo e vou me vestir de toda essa armadura. E começamos a nos vestir. Eu coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça, calço os pés com a preparação do Evangelho da Paz, ponho o cinto da verdade e a espada do Espírito, que é a palavra. Mas, irmãos, essa armadura, ela precisa ser vestida com atitude. É com atitude que eu visto cada uma da armadura. E uma atitude que eu preciso ter a fé. Fé é uma questão que move o meu coração, o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu creio, Deus se alegra. Porque isso, nós temos a garantia no dia mau. Jesus deixou, Paulo fala até sobre essa armadura, exatamente falando a respeito do que eu passaria por dia mau. E aí a palavra não nos deixa de nós confiarmos na promessa e vencermos. Olha, nós temos exemplos na palavra de Deus de pessoas que viveram dias terríveis, promessas que pareciam que nem iriam acontecer, como foi com Abraão, como foi com Noé. Você pensa bem, construindo aquela arca naquele tempo. Abraão já velho, a mulher velha, o Davi, Noé, Raabe, Moisés, e eles creram. E essa fé fez deles vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo eles vivendo no Velho Testamento, naquele período que Jesus não tinha ressuscitado ainda, morto e ressuscitado, nem nascido. E, no entanto, eles creram nessas promessas. E nós temos tantas evidências, tantas coisas a nosso favor, e nós, às vezes, ficamos duvidando. E com a dúvida vem a ansiedade. E eu preciso vencer essa ansiedade com a certeza. O que diz, o que Hebreus diz no versículo 1 do capítulo 11? Que a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, olha, irmãs e irmãos, a ansiedade é um produto que nós não precisamos de adubar e nem colocar no nosso coração. É uma coisa que eu preciso descartar
da minha vida, porque a graça de Jesus triunfa sobre a ansiedade. Que a nossa confiança ela é depositada em quem? No Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, no Todo-Poderoso, naquele que tem todo o controle da história da humanidade. E eu não posso fazer nada para ser alvo dessa graça. A graça, ela é colocada em mim de uma maneira que eu não mereço. Sabe o que eu merecia? O inferno. Todos nós, sem receber a graça de Jesus, o que nós merecemos é o inferno. E às vezes pensamos que somos bonzinhos. Eu frequento a igreja, eu vou lá na igreja, eu oro, eu jejuo, eu entrego dízimo, eu oferto, eu ajudo, eu sou uma pessoa muito boa. Então eu não mereço o inferno. Nós merecemos é o inferno. A graça de Jesus que triunfa sobre tudo isso. E nós não somos bonzinhos nem certinhos, porque nós fazemos ou frequentamos, ou lá em Jeremias até fala sobre isso, 14:15, a respeito do templo, que não é a confiança de frequentar um templo, não é isso que me faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Essas coisas fazem parte do servo de Deus. Eu tenho obrigação, eu preciso viver em comunhão, eu preciso ser correta, eu preciso ser honesta, eu preciso respeitar as autoridades, coisas que hoje é coisa difícil de vermos. Nós precisamos respeitar aqueles que estão ao nosso redor. Hoje eu ouvi uma palavra a respeito do pastor Hernandes falando sobre o Salmo 23, falando que nós precisamos de ter o Senhor como nosso pastor, como meu pastor particular, como Senhor dos senhores. E nisso nos mostra que o Senhor requer de cada um de nós é fidelidade. E o que faz essa diferença na minha vida? É a graça. No livro de Hebreus afirma que o único lugar seguro, Hebreus 6 também, lá no capítulo 6, que nós ficamos bem no capítulo 6 de Hebreus, ele fala a respeito, no versículo 19, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Âncora, pensa bem, âncora, para que serve uma âncora? Para que o navio tem âncora? Para que os barcos têm âncora? Sabe para quê? Quando eles param, eles lançam a âncora firma e não deixa o barco nem o navio à deriva. Você imagina só, são coisas que podem vir, as ondas podem deixá-los à deriva, eles podem bater em pedras, podem trombar em alguma coisa e acontecer um acidente. E, no entanto, eles usam a âncora. E a âncora da minha alma é Jesus. Olha a qual temos por âncora da alma. Vou ler o versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha só que interessante. Nós forte alento tenhamos, e qual temos por âncora da nossa alma, que é Jesus. Você imagina só, eu não preciso viver ansiedade, porque a âncora da minha alma é Jesus e eu não posso ficar à deriva. Então Deus não muda, Deus não altera seu humor, Deus nada pega Deus de surpresa. Não pensa, ele tomou um susto, porque agora olha o que está acontecendo com esse mundo. Não, ele sabe dos detalhes da nossa vida. Ele sabe quando você assenta e quando você levanta, lá no Salmo 139 diz, ele sabe quando nós vamos falar e ainda a palavra nem chegou na minha boca e o Senhor já conhece. O Senhor me conhecia antes de eu ser formada, porque eu fui planejada na eternidade por Ele.
Eu estava no coração de Jesus na cruz. Meu nome, seu nome, estava no coração de Jesus quando ele foi à cruz. Ele levou toda a sua ansiedade. Lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre ele as nossas ansiedades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre suas pisaduras nós somos sarados. Então eu preciso tomar posse de tudo isso e saber que Jesus levou já sobre ele a minha ansiedade. E nada escapa dos planos eternos, dos projetos eternos de Deus. Nada. E eu preciso confiar na palavra que me dá essa segurança, que me traz, que a graça triunfa sobre as nossas ansiedades. E eu achei muito interessante que o título é sobre a nossa ansiedade, não é sobre a sua ou sobre a minha, é sobre a nossa. Qualquer um de nós crendo na palavra, convertido no amor de Deus, crendo que Jesus morreu por nós, deu a sua vida, hoje comemorando o dia da ressurreição, porque nós lembramos que um dia ele morreu, mas ele ressuscitou. E isso é a nossa vitória. E isso é que nos traz, mesmo tudo isso sendo lançado sobre a cruz, sobre Jesus na cruz, sou mais que vitoriosa porque ele ressuscitou. Ele não está morto. Por que nós não usamos a cruz com Jesus pendurado? Porque nós cremos no Jesus ressurreto. Ele não é um Jesus que está mais na cruz. Então eu não vou desistir. Jesus é a minha âncora. E Jesus diz que a sua graça me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo que falou sobre isso. A graça de Jesus me basta, porque o poder dele se aperfeiçoa e me faz crescer e aperfeiçoar em justiça de Deus. E a nossa revista nos traz uma conclusão que eu gostaria de ler, que é muito boa. Olha, a graça de Deus triunfa sobre nossa vida, sobre nossa história, sobre nosso sofrimento. Ela nos dá uma perspectiva bíblica dos motivos pelo qual sofremos. A própria Bíblia nos mostra por que nós sofremos e sobre onde encontrar forças e esperança para perseverar mesmo em meio ao sofrimento. Irmãos e irmãs, a graça de Jesus nos basta. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós vamos ressuscitar no último dia, a promessa de Jesus. E este mundo não está à deriva. Pensa que está à deriva? Não. O inimigo pensa que tem domínio? Não. Quem tem domínio é Deus. Ele tem projetos eternos para cada um de nós. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E você ama o Senhor? Você projetou a sua vida nele? Colocou o seu coração com toda essa ansiedade no Senhor? E que para a honra e glória do nome do Senhor, de Deus, do nome de Deus, que você hoje, que eu hoje possa pensar a cada momento que a ressurreição de Jesus me trouxe uma nova perspectiva. Eu comecei a nossa lição perguntando qual é a sua expectativa espiritual. E eu termino dizendo, qual é a sua expectativa espiritual? Que seja mesmo na palavra, que a resposta seja vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém.